Olá, que Deus abençoe você grandemente. Estou aqui para fazer este vídeo, para apresentar uma mensagem para você, meu querido irmão, minha querida irmã, né? Uma resposta ao pastor Antônio Júnior sobre a guarda do sábado. Se você está assistindo este vídeo pelo Facebook, né? Eu te convido, embaixo do vídeo estará a descrição do meu canal. Te convido você a entrar, a acessar o meu canal, a se inscrever no meu canal para receber sempre as mensagens que eu posto sobre a palavra de Deus. Se você está assistindo diretamente pelo YouTube, também te convido você embaixo ver na descrição, né? Para poder deixar o seu like, seu comentário, o que você acha do vídeo, o que você achou, né? Sobre a resposta que será dado aqui ao pastor Antônio Júnior. Muito bem. O pastor Antônio Júnior, meu querido irmão, ele fez um vídeo sobre a guarda do sábado. Se o sábado é para guardar ou não. E a sua resposta foi que o sábado foi abolido e que o quarto mandamento de Deus não é mais necessário guardar. E o que você pensa? Será que o sábado realmente foi abolido? Será que o sábado realmente hoje não é necessário mais guardar e Deus deixou outro dia para guardar? Bom, eu vou citar alguns pontos que ele deixou aqui no vídeo. Vou citar alguns pontos que ele utilizou, né, sobre o seu vídeo, alguns versículos. E através desses pontos ou desses argumentos que ele foi aplicando, eu vou esquadrinhar as escrituras junto com você. Vou tentar ser sucinto, embora ele só lançou os versículos e não explicou, né? Eu vou alongar um pouquinho o vídeo, quem sabe, porque vou explicar os versículos. Mas vale a pena você assistir para que você aprenda e você mesmo tire suas próprias conclusões. Muito bem. Ele começa o vídeo fazendo uma pergunta. Por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado se é um dos 10 mandamentos? Ele começa fazendo essa pergunta. Por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado se é um dos mandamentos? Por a segunda frase que ele diz. Por que a maioria guarda 9 mandamentos e não os 10? Quando eu vi ele fazendo essas indagações ou essas explanações, eu até fiquei feliz, porque me representava que ele iria defender o quarto mandamento de Deus. E é interessante as perguntas dele. O pastor começa muito bem, explicando por que as pessoas não guardam os 10, se Deus deixou 10, né? Por que as pessoas não guardam o sábado, se o sábado é um dos 10 mandamentos. Mas muito bem, a partir disso ele começa a usar as escrituras de uma maneira totalmente em desarmonia com os próprios escritos da Bíblia ou em desarmonia com a verdade bíblica. Mas vamos lá, ponto por ponto. Ele cita Êxodo 20 para falar sobre o sábado e também diz que afirmava que o sábado não era só para Israel, mas para o povo de Israel, mas para os estrangeiros também, perdão. Então ele usa o Êxodo 20, como vocês sabem, a lei de Deus, o decálogo, está no Êxodo 20, onde Deus desce no Monte Sinai e passa, né, a escrever a sua santa lei com o seu próprio dedo. Assim diz as Escrituras. Quem era o povo de Israel naquele contexto? Quem era o povo de Israel na tua concepção? Quem era? Queridos, o povo de Israel era o povo de Deus, de forma literal, naquela época. Deus não tinha outro povo em outro lugar. A nação de Israel era a nação escolhida de Deus e remanescente de Deus. Ali estavam os eleitos de Deus. E hoje, onde está o povo de Israel? É lá mesmo, de forma literal, ele continua lá? Ou o povo de Israel está em todos os lugares? O que você pensa? Eu te convido você a abrir a Bíblia em Isaías 26, versículo 7. Diz assim, né? Isaías 27, 6, perdão. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles encherão de fruto a face da terra. Então esta é uma profecia que diz que dias virão em que que Jacó lançará raízes e brotará Israel. E encherá a face da terra, né,
com os seus frutos. E hoje Israel é espiritual. Israel está em todos os lugares. O povo de Deus, que é simbolizado por Israel, está no Brasil, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Existem povos fiéis a Deus, a qual aceita e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Israel hoje cumpriu-se essa profecia. Ela criou raízes e ela se expandiu por todo o mundo. Muito bem, vamos a algumas perguntas, ou seja, algumas afirmativas que o pastor disse. Ele faz uma pergunta: qual era a relação de Jesus com o sábado? Por que só guardar o sábado, ele disse, e não toda a lei exemplo, por que não circuncidar o seu filho? Muito bem. Qual era a relação de Jesus com o sábado? E se você guarda o sábado, por que não guarda toda a lei ou a circuncisão do seu filho? Então ele faz essa pergunta. Primeiramente, eu gostaria de... daí ele utiliza Tiago 2,10 para dizer que aquele que tropeça em um ponto, tropeça em todos. Então deve guardar toda a lei. Primeiramente, que eu gostaria de explicar para vocês que estão me assistindo, e inclusive ao pastor Antônio Júnior, se ele um dia ver este vídeo, que a circuncisão, ela não faz parte do decálogo ou da lei moral. A circuncisão, ela está inserida na lei cerimonial, tá? Tanto a circuncisão como o sacrifício de animais, sacrifício de cordeiros, as festas dos pães asmos, festa das primícias, era tudo ritualidade ou cerimonialismo que apontava para o Messias. Então, o sábado não tem nada a ver com a circuncisão, pastor. Então, você não pode utilizar esse texto. E o contexto de Tiago 2,10, ali diz que aquele que não matas, né? Aquele que matas, mas não adulteras, né? Ou não matas e adulteras, né? Fala sobre o matar e o adulterar, né? Aquele que transgride um desses mandamentos se torna culpado de tudo. Então, ali está falando exatamente Tiago 2,10 dos 10 mandamentos de Deus. Porque o não matarás e não adulterarás, ela está na lei do decálogo, ou na lei dos 10 mandamentos, e não está inserido nas 603 leis, ou mais leis ainda que existem, em todas as leis cerimoniais, civis, religiosas, ou seja, civis, de alimentação também. Então ali está se referindo diretamente à lei moral. Mas vamos além. Você disse que os 10 mandamentos é um resumo de toda a lei. Pastor, como você vai dizer que a lei dos 10 mandamentos é um resumo de toda a lei? A lei dos 10 mandamentos, ele é o centro de toda a lei. Ele não é o resumo, mas o centro. A partir da lei dos 10 mandamentos, ela é a luz maior, a qual nós temos várias vertentes e aprendemos a partir dali. Então, quando a palavra de Deus diz não matarás, ele está dizendo de uma forma central, não mate. Mas Jesus veio e começou a amplificar isso, dizendo que se você xingar ou você usar a tua palavra, tua boca de uma forma imprópria, você está matando o seu próximo. Então, os 10 mandamentos, ele é o centro e jamais o resumo. Por isso que Salmo 19:7, ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E Romanos 7:12, ele diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E o salmista diz que a lei do Senhor, ela é perfeita. Algo perfeito não precisa ser mudado, abolido ou destruído. Muito bem. O pastor também ensina que Jesus nunca ensinou os seus discípulos a guardarem o sábado. Pastor, como você vai dizer isso? Se Jesus, em Mateus 12:8, Jesus fala assim que ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele é o Criador do sábado. Jesus foi quem criou o sábado. Tanto que, se você não sabe, Jesus foi quem criou o ser humano. Jesus foi quem criou o céu, a terra e o mar. Jesus foi quem criou todo este universo.
Jesus foi quem criou os animais. Foi Jesus que descansou no 7º dia, abençoou e santificou. Como eu sei disso? É simples. É só ir na palavra de Deus. É só eu ler o livro de São João 1, do versículo 1 até o 3. No princípio ele era o verbo. Quem era ele? Jesus. E ele estava com Deus, e ele era Deus. E todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio ele era o verbo, e todas as coisas foi feito por meio dele. Colossenses 1 diz que Jesus, tudo foi feito por ele, e por intermédio dele, e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Por que o Senhor do sábado? Porque foi ele quem criou, foi ele que descansou. Ele é a obra ativa do Pai. Ele é como fosse o pedreiro, o arquiteto. Isso diz o fundador. Hebreus 1 explica claramente o Pai falando do Filho, que o Filho lançou os fundamentos da terra. Então Jesus foi quem apareceu a Abraão. Jesus foi quem foi visitar Sodoma e Gomorra e salvar a Ló e destruir aquela cidade ímpia. Então, o mesmo Jesus, o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E tem muitas pessoas que desconhecem isso. Por isso que Jesus disse claro em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para trazer o homem para a justiça. Então, toda a Escritura. Jesus diz, são as Escrituras que dão testemunho de mim, porque Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é o fundador da terra. Queridos, então, pastor, você jamais pode dizer que Jesus não ensinou sobre o sábado, se foi ele quem fundou o 7º dia, foi ele que descansou no 7º dia, foi ele que criou cada um de nós. O que Jesus repreendia era a forma com que as pessoas guardavam o sábado. E aí sim, aí muda o contexto. Porque os fariseus criaram mais de 600 leis em cima do sábado, dizendo que até cuspir no chão era pecado no sábado. E Jesus nunca deixou isso na sua lei, porque o sábado é para benefício do homem, o sábado é uma bênção para o homem e não um atrapalho, como muitas pessoas dizem. Não um fardo, mas o sábado é uma bênção porque Deus abençoou e Deus santificou. Deus, queridos, não abençoa e santifica alguma coisa para ser uma desgraça para a pessoa, mas Deus abençoa e santifica algo para ser uma bênção para a pessoa. Então nós temos que ter este contexto. Bom, pastor, tu utilizaste Lucas 16:16 para afirmar que a lei de Deus foi abolida. Vamos ler o que diz em Lucas 16:16. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todos os homens se esforçam por entrar por ele. Muito bem, primeiramente, quando diz aqui que a lei e os profetas vigoraram até João, não está dizendo, irmãos, que a lei e os profetas terminaram em João. Mas esse vigorar, ele implica ou é explícito em profetizar até João, ou seja, anunciar que a lei e os profetas anunciaram até João Batista, que a partir de João Batista viria o Messias, que ali se cumpriria a primeira vinda de Cristo e não a destruição da lei. Como eu sei disso? É só eu ler Mateus 11:13, que é o mesmo contexto de Lucas 16:16. Mateus 11:13 diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram o quê? O Messias, a primeira vinda de Cristo. Então jamais é a destruição da lei, mas profetizaram as boas novas de Cristo. Muito bem. Você utilizou 3 textos aqui, pastor, que eu não vou me adeter completamente, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou explicar um pouquinho aqui. João 1:17, Romanos 10:4, Gálatas 3, para dizer que Deus destruiu a lei. Por exemplo, você utilizou João 1:17. Vamos até ler João 1:17 para ver se realmente ali está dizendo que Deus aboliu a lei ou destruiu a lei. João 1, verso 17.
Eu também convido você que abra sua Bíblia em casa, né? E confira, né? João 1, verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está certo a palavra? A lei foi dada por Moisés, então toda a lei cerimonial, na verdade toda a lei foi dada por Deus. Seja a cerimonial, a moral, todo tipo de lei, ele teve uma instrução divina, não foi da cabeça de Moisés. Mas Moisés foi o intermediador da lei. Agora, os 10 mandamentos, esta lei ela veio direto da mão de Deus, certo? Ela foi escrita pelo dedo de Deus, um pouco diferente da lei cerimonial que Deus inspirava para Moisés escrever. Porém, o decálogo Deus escreveu com seu próprio dedo. Mas mesmo assim, Moisés foi o que trouxe as tábuas. Então aqui está corretíssimo. A lei em Moisés, eles são o intermédio, né? Foi dado por intermédio de Moisés. Mas a justiça é dado através de Cristo. Aqui não está dizendo nada que a lei foi abolida. Então, você utilizou um texto que não contextualiza ou não diz em hipótese alguma que a lei foi abolida. Romanos 10:4. A palavra de Deus em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Queridos, quando você lê isso sem um conhecimento, você entende que Jesus terminou com a lei, que o fim da lei é Cristo. Mas, primeiramente, eu quero explicar para você que está assistindo que este contexto de fim não é de fim de término, mas é fim de finalidade, de objetivo. A finalidade da lei é levar a Cristo. Isto é o contexto verdadeiro desta mensagem. Como eu sei disso? Eu posso usar vários textos, mas vou utilizar apenas um texto para exemplificar isso. 1 de Pedro 1,9 diz que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. E eu faço uma pergunta a vocês. Vocês precisam terminar com a fé para ser salvo ou precisa ter fé? É óbvio que você precisa ter fé. Então, a finalidade da vossa fé é a salvação da vossa alma. No original, ali está a finalidade, objetivo. Mesma coisa em Romanos 10:4. Ali é o mesmo contexto de 1 de Pedro, é o objetivo. Então, pastor, tu utiliza de forma equivocada esse texto, dizendo que este fim é de término, mas não é de término, é de objetivo. O objetivo da lei é levar a Cristo, porque Jesus não ia deixar que Paulo falasse que a lei é santa, justa e boa, se a lei fosse para terminar, algo bom, algo justo, não precisa terminar. Jesus jamais inspiraria o salmista a dizer que a lei de Deus é perfeita, se algo perfeito tinha que terminar. Então veja que existe a contradição se você aplicar isso como término, mas aqui é finalidade. Vamos adiante. Bom, você também disse que Gênesis 2:1-3 que não tem nada a ver com guardar o sábado, que Jesus descansou, abençoou e santificou, mas que isso ele não está dando regra nenhuma, que ele não tem nada a ver para guardar o sábado. Pastor, como você vai falar isso? Jesus criou o céu, a terra, o mar em 6 dias e o ser humano. E no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Você acha que por que Deus descansou, santificou e abençoou esse dia? Para ele mesmo? Sendo que ele não se cansa nem se fadiga? É claro que Jesus abençoou, santificou e separou esse dia para que o homem, para dar exemplo para que o homem pudesse seguir. Tanto que depois ele vem e ele passa esta lei, né, para que possa ser repassado para o ser humano no decálogo. Então, meu querido irmão e meu querido pastor, quando você diz que Gênesis não tem nada a ver com isso, você está descontextualizando totalmente aquilo que Deus disse. Muito bem, vamos além. Aqui está dizendo também, no Novo Testamento, né? Você diz assim, olha, precisamos seguir o Novo Testamento e não o Velho Testamento. Mas antes disso, eu gostaria de me apegar um pouquinho a um contexto aqui. Quando Jesus estava com o jovem rico lhe perguntou, Senhor, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus começou a citar os quais mandamentos? Eu te pergunto. Os mandamentos do decálogo. Não matarás, não adulterarás, não fornicarás, honra teu pai e tua mãe. Então, quando você entende que Jesus, por que Jesus iria citar os mandamentos de Deus, né, o decálogo, como meio de salvação, ou seja, parte da salvação, se isso é uma coisa que não tem nada a ver? Queridos, aí você pode me dizer: mas João, Jesus citou realmente os 10 mandamentos, ou parte dos 10 mandamentos, mas ele não citou o sábado. E eu também te digo, ele não citou também: não terás outros deuses, não farás imagem de esculturas, não se prostrará diante das imagens, entendeu? Então Jesus não citou. O que aconteceu ali? Jesus não cita nenhum mandamento da primeira tábua, que se refere a amor a Deus. Mas Jesus cita todos ou os mandamentos da segunda tábua, que se refere ao amor ao próximo, porque qual que era o problema do jovem rico? O jovem rico era egoísta para com o seu próximo. Então Jesus citou os mandamentos da segunda tábua da lei, que se refere exatamente aos 10 mandamentos, mas ao amor ao próximo. Então Jesus cita: se queres entrar no reino, guarda os mandamentos. Queridos, você precisa entender que o mandamento de Deus e o sábado é algo especial para você. Ele não vem para destruir, ele vem para trazer bênçãos. E bem diferente do que, como o pastor disse, que o sábado foi abolido, não. Jesus ia à igreja aos sábados. Jesus guardava o sábado de uma forma correta. Ele recriminava, sim, aqueles que faziam do sábado maior que a sua própria salvação, ou aqueles que acreditavam que o sábado salva. O sábado não te salva. Quem salva é Cristo. Porém, o sábado, ele é parte daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Se eu estou salvo em Cristo Jesus, eu guardo o sábado. Eu não tenho outros deuses diante de mim, eu não adoro imagens, eu não mato, eu não roubo, eu não fornico, porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Como que você vai dizer: eu estou salvo em Cristo Jesus, mas eu sou um adúltero? Não tem como dizer. Ou eu estou salvo em Cristo Jesus, mas eu fornico? Eu ando em desarmonia com a lei de Deus. Por isso que São João 15,14, Jesus fala: se me ameis, guardareis os meus mandamentos. A salvação é por Cristo. Mas quando guardamos os mandamentos de Deus, demonstramos amor pela verdade de Cristo. Então, meu querido irmão, você também disse, pastor: agora vou seguir o conselho do pastor. Tu disse assim: siga os mandamentos somente que está no Novo Testamento, que são os mandamentos de Cristo. Então, eu diria para você que esta fala sua, ela está em desarmonia com a palavra de Deus. Você está incentivando as pessoas a seguir somente o novo mandamento, né? Mas, queridos, todo o mandamento de Deus, toda a Bíblia deve ser seguida. Você esqueceu de 2 Timóteo 3,16, onde diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a educação. Se você seguir só o novo mandamento, você não pode ler mais Salmos, não pode ler mais Provérbios, não pode ler mais as profecias de Isaías, nem de Amós, nem de Zacarias. Você entende que confusão que você entra? Você entende que o novo mandamento de Deus, quando você segue só o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, e você destrói o Velho Testamento, você está cortando a palavra de Deus. Porque 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura inspirada por Deus. E eu prefiro acreditar na Bíblia e não naquilo que pastores, pregadores dizem, mas naquilo que a Bíblia fala. Mas vamos utilizar esse contexto que você disse. Eu vou utilizar aqui, vou abrir uma exceção. Vamos seguir um exemplo só. Somente o novo mandamento que está... somente os mandamentos que você deixou no novo. Vamos ver se Jesus fala sobre o sábado no novo. Então eu te convido você a abrir a Bíblia em Lucas. Abra a Bíblia em Lucas. Lucas 23. E se você está com a Bíblia em mãos, abra também comigo. Lucas 23. E eu convido até você, pastor Antônio Júnior, se você nunca leu isto, te convido você a abrir também, se você estiver vendo esse vídeo ou um dia ver este vídeo, né? Lucas 23, versículo do 54 em diante. Vamos lá.
Diz assim, Lucas 23, 54 em diante. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. Então esse dia era sexta-feira. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Eles voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Aí eu te faço uma pergunta. O sábado é mandamento ou não é mandamento? O que você pensa? Se você me disser que o sábado não é mandamento, você está contra a Bíblia. Porque agora estou seguindo somente o Novo Testamento, dando um exemplo aqui. As mulheres, quem eram as mulheres? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, você, irmãos católicos, queridos irmãos católicos. Maria, mãe de Jesus, vocês que amam Maria, mãe de Jesus, assim como também amo porque é uma mulher especial. Não a adoro, mas amo ela por ela ter sido uma mulher muito especial. Uma mulher consagrada a Deus, assim como foi Moisés, Elias e outras pessoas especiais. Mas Maria, mãe de Jesus, era uma fiel guardadora do sábado, porque ela estava aqui, junto com as mulheres, porque ela foi uma das únicas, né? Ou várias mulheres que jamais abandonaria Jesus, nem o corpo de Jesus. Então, eles guardaram o sábado conforme o mandamento. Então, querido pastor e queridos irmãos, que não possamos usurpar a palavra de Deus, mas que possamos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo aqui para taxar ou para recriminar o pastor em hipótese alguma. Apenas estou aclarando aqui que quando ele pregou dizendo que o sábado não deve ser guardado, e realmente eu fiquei triste com isso, porque a palavra de Deus ela diz que o sábado é o mandamento no Novo Testamento. Interessante que 1 João 2,4 diz: aquele que me diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, o tal é mentiroso e a verdade não está nele. Então, quando nós dissemos eu amo a Deus, mas eu não guardo os mandamentos de Deus, eu me torno um mentiroso. E eu termino dizendo, Marcos 7,7 diz que em vão me adoras, ensinando doutrinas e preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus, guardais as tradições dos homens. Então, quando você ensina tradições de homens e deixa de lado os mandamentos de Deus, tudo se torna em vão. Então, eu te convido você a fazer uma restauração na sua vida. Que o sábado seja restaurado no seu coração, na sua vida, e que você obedeça a palavra de Deus. E um alerta. Pedro e Timóteo diz: cuidado. Cuidado com as pessoas que pregam falsamente. Tem pessoas que pregam falsamente, às vezes sem conhecer. Tem outros que já conhecem aquilo que é correto e continuam pregando heresias. Cuidado. Estude a Bíblia, esquadrinhe as Escrituras, porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, ele vai chamar um povo, e este povo está seleto com boas obras. E este povo está em Apocalipse 12:14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este é o povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o sábado é o quarto mandamento de Deus. Que você restaure na sua vida este mandamento e comece a acreditar no que a Bíblia diz, porque Deus tem grandes bênçãos para você. E se você quer ler as bênçãos que Deus tem para você sobre o sábado, leia Isaías 58, 13 e 14. Deus te abençoe, Deus te ilumine, restaure o sábado na sua vida, porque você é escolhida e escolhido do Senhor Jesus. Fique na paz e espero que eu tenha contribuído e que a partir de agora Deus possa realmente te iluminar para que você possa seguir a verdade de Deus. Fique na paz.